Vamos avançar aqui, ó, pessoal. João Carvalho na tela. João Carvalho vai nos trazer a questão da reforma agrária nos países socialistas. Isso aqui é importantíssimo da gente conhecer como é que funcionou, como é que foi feito na China, como é que foi feito em Cuba, como é que os países socialistas lidam com a questão agrária, que é uma grande diferença destes modelos socialistas para o capitalismo. Nós estamos vendo aqui no Brasil, por exemplo, o Stedley fazendo críticas ao governo Lula e críticas legítimas e extremamente procedentes, que o governo Lula não avançou nada na reforma agrária, zero. E a gente precisa, mas não é o governo Lula, é o sistema capitalista, né, pessoal? Os podres poderes da burguesia e das oligarquias agrárias brasileiras nunca vão permitir uma reforma agrária aqui no Brasil, mesmo elas sendo favorecidas com a reforma agrária. Acho que o João Carvalho fala sobre isso aqui. Antes de soltar o vídeo, pessoal, chega deixando a curtida, diga no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é importantíssimo saber. Comentários de vocês no chat, especialmente saber a cidade que vocês estão assistindo. Um pouco sobre reforma agrária em países comunistas. Vou falar bem en passant, porque esse é um tema muito profundo. Eu fiz, cara, um primeiro papo reto falando um pouco de reforma agrária, falando um pouco de revolução agrária também. Mas o papo reto, a ideia é ser bem superficial mesmo. Tá? Uma coisa que eu posso planejar para fazer ao longo do ano é fazer como que certas reformas agrárias foram feitas em cada um dos países do socialismo real. Esse é o tipo de conteúdo que eu sinceramente desconheço em vídeo, tá? Esse é um tipo de conteúdo que já foi muito feito em texto, mas eu desconheço uma simplificação desse conteúdo para vídeo. E aí é um trabalho que eu, como propagandista, posso fazer, né? Aí eu acho que seria uma coisa legal, seria uma coisa pra gente falar, né? Mas assim, só para dar alguns exemplos, tá? Só para dar alguns exemplos. Vamos lá. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, a reforma agrária foi uma das reformas agrárias com menos mortes, tá? O que eu acho fascinante do modelo de reforma agrária dos nossos queridos camaradas norte-coreanos? Olha só como é que acontece. Quando a reforma agrária começa a ser feita na Coreia do Norte, né, a reforma agrária já vinha sendo feita em alguns outros lugares, inclusive muito próximo. As áreas libertadas da China já vinham recebendo essa reforma agrária há muito tempo. A reforma agrária chinesa, ela trazia algo que eu acho que é muito justo, mas que é algo também que aumenta bastante o número de perdas humanas, vamos colocar assim. Por quê? Porque na reforma agrária chinesa, uma vez que era... Primeira coisa, né? Vamos lá. Li é uma unidade de medida de terras na China, tá? A terra na China, ela era pequena em comparação com aquilo que a gente entende por um latifúndio, tá? Então, o cara que, para nós, entre muitas aspas, era só um sitiante, na China já era um puta latifundiário, tá? As unidades de terra são muito menores, até porque em muitos lugares se tinha muito pouca terra arável por causa das condições topográficas e você não tinha tanta concentração fundiária até o final do período Qing. Beleza? Beleza. Continuamos. Nas vilas, você tinha o julgamento popular daqueles que eram considerados os inimigos do povo. Tô lembrando aqui, desculpa cortar o João Carvalho, mas até é bom a gente cortar que o React, às vezes a gente tem que fazer uns cortes pequenos, né? O João Carvalho tá falando da reforma agrária na China, eu me lembrei do Stedley, na CPI do MST, né? Querem acabar com o MST? Façam reforma agrária que nem a China fez. Aí você imagina uma vila pequena, onde 2 famílias ou 3 famílias, não passava de 3 famílias, eram donas, detentoras de 80% da riqueza desse local. Todas as outras pessoas trabalhavam para elas.
Eram raríssimas as pessoas que não eram dessas 3 famílias que conseguiam ter qualquer terra no seu nome. E essas pessoas vinham escravizando as demais 50, 70, 100, 300 famílias do lugar há 300 anos. Aí um belo dia chega um exército, libera essas pessoas e fala: agora vocês vão julgar os seus senhores. Qual que você acha que é o julgamento popular, meu irmão? Tá? Então, na China, devido a esses julgamentos populares, normalmente o latifundiário local simplesmente rodava. Muitas vezes, inclusive... Camarada, agora o outro, né? O João Carvalho falando isso aqui. Isso aqui que o João Carvalho está falando agora, nesse momento, é sensacional, né? O latifundiário rodava, óbvio. É óbvio, quer resistir ao processo revolucionário socialista, vai rodar, latifundiário, vai rodar. A gente publicou hoje, aniversário de morte de Vladimir Ilyich Lenin. Falei no começo da live agora, né? 101 anos que ele partiu para o silêncio. A gente postou aqui na comunidade do canal, né? Uma homenagem ao Lenin, aí vem um comentário ali, né? Lenin era um assassino. Ele assassinou latifundiários que resistiram ao processo de coletivização das terras. Gente, o latifundiário na Revolução Socialista vai rodar, como disse o João Carvalho aqui, ó, vai rodar. Esmagadora maioria das vezes, o pessoal não conseguia chegar a ponto de julgar, porque quando era dito para as pessoas que elas podiam fazer isso, elas iam como uma turba enfurecida, pegavam essas pessoas e moíam elas na pancada. Tá? Real oficial. Beleza. Aí a Coreia vai fazer a reforma agrária dela, Coreia. Saudades do processo revolucionário que nunca tivemos, hein? O que a Coreia faz na sua reforma agrária dela, Coreia? Para tentar evitar a perda humana, e aí olha a diferença. Olha o tamanho da China, olha a quantidade de pessoas que existem na China. Olha o tamaninho da Coreia, pensa que o que tinha sido libertado era metade da península, a metade menos agriculturável da península, uma metade que de 100% das suas terras, 10% são agriculturáveis. Eu, sinceramente, e aí eu vou concordar com os caras, eu não tenho gente a se perder. Eu preciso que todo mundo que possa trabalhar essas terras, trabalhe essas terras, porque senão não tem comida. Né? Então, beleza. Começa uma outra coisa. Qual? Os senhores de terra de uma determinada região eram forçadamente enviados para uma outra região aonde eles poderiam recomeçar a sua vida, recebendo eles próprios uma divisão, um quinhão de terra e trabalhar cooperativamente com aquelas outras pessoas. E é isso. Toda a terra deles seria tomada, todas as riquezas a mais seriam tomadas, eles seriam enviados para outro canto do país, onde eles começariam como agricultores. Sensacional. Imagina fazer isso com os latifundiários brasileiros, hein? Que sonho, né? Que sonho, gente. Que sonho. Tá. A pessoa... Me permitam sonhar. Me permitam sonhar. Tinha 2 opções. Aceitar e não aceitar. Se ela aceita, ela vai para o outro canto do país. Começa uma vida nova com a família dele, com dignidade, com terra, um dinheirinho para começar lá e ser agricultor. Se ela não aceita, meu irmão, aí ela começa no colo do Salvador. Tá? Aí, se ela não aceita, ela não discute mais com o Partido do Trabalho da Coreia, ela discute com Deus. Boa. Essa é a reforma agrária que foi feita na Coreia do Norte. Como vocês devem imaginar, mais de 90% das pessoas aceitaram. Então, você tem uma reeducação muito maior dessas classes, uma inserção social muito maior dessas classes, mas isso advém de uma necessidade muito diferente e de uma exploração muito diferente, até porque a grande exploração que tinha se dado em terras já era posterior ao período dos Zaibatsus. Então nós estamos falando de uma exploração de terra não de 300 anos, de 400 anos, de 500 anos, nós estamos falando de uma exploração de terras de 100 anos. Menos ódio e menos poder local. E a Coreia, nesse grande parte desse período, estava sob domínio japonês. Indireto e depois direto. Então quem mandava de verdade eram os japoneses. Entende? Então nem tanto poder assim essas pessoas tinham. Muito diferente. Aí você vai para uma Cuba, por exemplo. Né?
Cuba, primeiro, tem uma política de portas abertas, onde teve a revolução, quem quiser vazar pode vazar, não necessariamente o seu dinheiro vaza, seus pertences vazam, as suas coisas vazam. E depois se teve um limite de terras e essas terras foram confiscadas pelo governo e redistribuídas, tá? Então é diferente. Ou seja, cada lugar tem uma realidade histórica que vem antes, tem uma divisão diferente, tem um sistema diferente. E eu, sinceramente, desconheço alguém que tenha feito uma sequência de vídeos sobre isso. Então, talvez, né, seja interessante a gente fazer essa sequência de vídeo. Então, respondendo a sua pergunta, né, a gente tem que fazer algo mais profundo do que só isso, mas acabou que eu falei pra caralho, né? Então... Falou bem. Sempre é bom ouvir o João Carvalho, né? Sempre é bom. Além de conhecer muito, de ser uma aula ouvir ele, a forma como ele se comunica, né? A didática é muito boa, né? E precisamos falar de reforma agrária, né, pessoal? Precisamos falar de reforma agrária. Vamos continuar esse vídeo aqui, ó, sobre reforma agrária. Deixa eu pedir aqui, ó, quem puder fazer um Pix, tá? Quem puder se tornar membro do canal também. Vamos seguir aqui com o Stedley, ó. Stedley falando, eu coloquei aqui, né, que o Stedley está fazendo críticas ao governo Lula. Esse vídeo é de um ano atrás, tá, pessoal? É de um ano atrás, é do final de 2023, começo de 2024, ele analisando ali e fazendo a crítica. Vamos, um minutinho, tá, pessoal? Não passem que é um minutinho. A agrária ficou paralisada durante esse ano. Para vocês terem uma ideia, nos 40 anos do MST, foi o ano que houve menos assentamentos, Janaína. O próprio Lula, lá nas mobilizações de abril e maio, falou pro INCRA, botem terra aí na prateleira, o sem terra não precisa ocupar mais, o governo é que tem que oferecer. Pois é. Isso não pode acontecer, né, pessoal? Um ano de governo Lula, de governo nosso, ser o ano que menos o MST teve assentamentos. E agora, em 2024, o Stedley já andou dando entrevista que ficou a mesma coisa, né? O Lula mandou, mas ninguém obedeceu. Não há terras, camarada Lula, na prateleira. E, portanto, não há outra saída senão nós seguir a luta e ocupar os latifúndios improdutivos. O que teve de bom é que o governo recuperou várias políticas públicas que nos ajudam. PAA é fundamental. Importante. O Programa de Compra Antecipada de Alimentos. O PENAI aumentou os recursos por merenda ou por criança, isso é muito importante. O Pronera recuperou. O Pronaf botou dinheiro, mas o Pronaf eu estou cansado, já estou ficando enjoado. O Pronaf não é uma política para os pobres do campo. E quem acessa? Aqueles que já estão integrados no mercado capitalista. Tanto é que 50% do Pronaf é para o sul e os 50% é para a soja. Entendeu? Pior, o Pronaf tem lá nos seus itens financiados o agrotóxico e o agroquímico. Então se nota usar programa de crédito rural para agricultor familiar e você continua financiando veneno. É outro cara que é muito bom de ouvir, né? Aliás, assim, vamos fazer o corte disso aqui, né? João Carvalho e João Pedro Stedley falando de reforma agrária. Isso aqui dá um corte luxuoso, hein? E assim, né, pessoal, só para fechar a questão de reforma agrária, é coisa de comunista? Não, não é coisa de comunista, tá, pessoal? Busquem aí na história, pesquisem. França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, todos esses países tiveram processos de reforma agrária no seu início ali da fase capitalista. Os Estados Unidos, aliás, são fruto de uma grande reforma agrária, né? A conquista do Oeste, com o genocídio dos povos indígenas, a conquista do Oeste é todo um processo de reforma agrária, né? As pessoas recebiam uma promessa de terras para produzir para saírem do leste e irem ao oeste. Aquilo ali foi um grande processo de reforma agrária. A França teve um grande processo de reforma agrária. Então, os países capitalistas fizeram grandes processos de reforma agrária. Por quê? E aqui vem uma coisa que eu falei lá no começo, que as burguesias agrárias, as oligarquias agrárias brasileiras e as burguesias citatinas, metropolitanas, deveriam saber isso aqui.
que a reforma agrária, ela produz a abertura de um grande mercado consumidor, gente. Porque o cara que ganha um pedacinho de terra, que começa a trabalhar naquela terra, produzir, vender a sua pequena produção, ele começa a ter dinheiro para consumir. Ele vai comprar carro, ele vai comprar mais máquinas para melhorar a sua produção. Então, só a burguesia mais tosca, mesmo no sistema capitalista, só os mais toscos dos toscos, das elites mais toscas e perversas, não entendem este processo aqui. Mas bastaria estudar os exemplos que eles tanto bradam, né? Ah, porque na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. Quem sabe a gente repete as experiências de reforma agrária que esses países tiveram. Fica a dica, tá? Burguesia, latifundiários que venham a nos assistir, ou até aqueles trabalhadores que gostam de defender latifundiário e burguesia, né? Fica a dica. Certo, pessoal? Fechamos aqui, ó. Passamos de uma hora, mas estamos encerrando aqui, ó. Chegando no fim, deixa a curtida quem não deixou ainda e comentem no chat, tá, pessoal? Quem chegou até o fim aqui, eu sempre peço, ó, comenta lá, cheguei até o fim, Portinho. E aí depois pode dizer se gostou, se não gostou, críticas, sugestões, mas é bom demais ler comentário de vocês assim, ó. Cheguei ao fim, Portinho. É maravilhoso. Pode dizer no chat também a cidade que está assistindo, ó, quem não disse ainda, tá, pessoal? Aqueles pedidos clássicos, ó, pessoal. Seja membro do canal, R$ 1,99 por mês. Não é equívoco, não é por dia, é por mês, pessoal. R$ 1,99. Estamos com quase 350 membros já, a comunidade está crescendo, isso aqui é importantíssimo para o canal, tanto pelos recursos financeiros, mas mais do que os recursos financeiros, pela credibilidade do canal junto ao algoritmo do YouTube. Quanto mais membros tem o canal, pessoal, mais o YouTube solta o conteúdo, divulga o conteúdo. Então, isso aqui é fundamental para nós, fundamental. Se tu gosta do canal, te torna membro. Tu ganha figurinha do lado do teu nome, tem emojis especial para comentar. Teus comentários nos vídeos vão entrar numa caixa especial que a gente tem ali no estúdio para ler antes dos outros comentários da comunidade. Então, é legal para todo mundo isso aqui, tá, pessoal? Para todo mundo. O Pix, que é outra forma de ajudar o canal, tá? E-mail, avoztrabalhadora@gmail.com, que é o e-mail do nosso canal. Tu também pode mandar e-mail aqui com sugestões, críticas. Tem o QR Code aqui do Pix. Eu vi essa semana que tem muita gente contribuindo pelo Pix, tá, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que vem contribuindo com o canal. E para fechar mesmo, ó, tô vendo aqui, ó, 1h04, tá? Vou fechar antes de 1h05, ó. Cadastrem-se nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo também para nós, é gratuito e os links estão aqui embaixo na descrição. Certo, pessoal? Gostei muito do programa hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos enfrentar os fascistas, tá, pessoal? Vamos avançar para cima deles. Paz entre nós, guerra ao Senhor.